Olá, eu sou João Paulo e estou aqui falando para você direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E olha, eu vou falar para vocês aqui uma coisa estarrecedora. Lula foi solto pelos mesmos motivos que ele foi preso. Bem, vamos acompanhar. Vocês. Eu vou sair desse vídeo seu porque você já está viajando a maionese. Tá bom, pode sair, mas quem ficar vai entender o que eu estou falando e vai entender muita coisa sobre esse momento, essa crise que nós estamos vivendo, né, institucional. Bem, olha, eu vou fazer um histórico, mas rapidinho, não vou demorar não, tá bom? Das eleições diretas para presidente para cá, quando começamos, em 1990, o Lula e o PT, né, Lula, PT, participaram de todas elas. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em todas elas, Lula ou o PT ou Dilma foram, né, para as finais, como diz assim, foram ou a primeira ou a segunda força política. Em 1990, o Lula perdeu para o Collor. Em 1994, o Lula perdeu de novo para o Fernando Henrique. Em 1998, o Lula perdeu de novo para o Fernando Henrique. Então o PT já tinha 3 derrotas. E o PSDB já tinha 2 anos de governo, já tinha 2 vitórias que estava no governo federal. Tá certo? Em 2002, aí o Fernando Henrique já não podia ser candidato. Entra o Serra. Serra e Lula na final. Quem ganha? O Lula. Em 2006, o PSDB lança o Alckmin. Quem concorre com o Alckmin? O Lula. O Lula ganha do Alckmin. Então, já são 2 derrotas do PSDB para o PT. Em 2010, polarização, Serra e Dilma. Quem ganha? A Dilma. 3ª vitória consecutiva do PT. Em 2014, entra o Aécio e a Dilma. E a Dilma ganha do Aécio. Aí começou a crise. 2014 para 2015, nós começamos a viver uma crise sem precedentes no Brasil. Por quê? Porque o PSDB não aceitou perder a 4ª derrota para o PT consecutiva. Então, houve aí, né, um enfrentamento. E nós vamos descobrir agora por que o Lula foi solto pelos mesmos motivos que ele foi preso. Vamos escutar o Lula falando por que ele foi preso, tá certo? Prestem atenção. Eu tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país em função da Lava Jato foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Bem, você fala, mas ele roubou, ele fez crime. Tudo bem, fez. Isso é um dos motivos que levou ele para a cadeia. Mas muitos outros políticos cometeram também crimes e foram provados, mas não foram para a cadeia. A prisão do Lula teve esse viés político para tirar o Lula da próxima eleição. Por quê? Porque a Dilma já tinha feito 2 mandatos, então o próximo candidato do PT certamente seria o Lula, e o Lula tinha um capital político muito forte. E o PSDB não tinha esse capital político. Depois de 4 derrotas, perdeu 2 para a Dilma, tinha certeza que não ganhava do Lula. Então, aí começou todo o imbróglio. Esse movimento da Lava Jato, que foi uma boa coisa para o Brasil, mas ele teve também um viés político. Ele teve uma operação cirúrgica. Sabe como você vai tirar um órgão do intestino, aí você faz aquele corte, faz tudo para não pegar uma artéria, entendeu? Aquela posição cirúrgica. Então, o que aconteceu? A Lava Jato talvez tenha entrado dentro desse propósito político, esse viés político. Tá combatendo a corrupção, mas tinha um viés político, que era derrubar o PT do governo. Tinha que tirar o PT do governo. Agora vamos escutar, quem está falando isso não sou eu. Vamos falar quem está falando isso, Humberto Costa. Essa gravação foi feita pela TV Câmara em 1915, depois que a Lula assumiu, né,
já estava no primeiro ano de governo, e o PSDB estava batendo de frente, já comprando essa briga. Escuta o que o PT disse na época. Se o PSDB, em conluio com a imprensa que se autodenomina um partido de oposição, quer criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis normais que sempre foram feitas em suas administrações, isso é golpe sim. Se o PSDB quer criminalizar doações legais e transparentes de campanhas feitas ao PT, quando se sabe que aquele partido oposicionista recebeu em valores maiores doações feitas pelas mesmas empresas, isso é golpe sim. O Estado democrático de direito não admite o uso cínico, hipócrita e oportunista da moral de ocasião e a utilização despudorada dos 2 pesos e 2 medidas, como aconteceu no caso do mensalão do PSDB. A bancada do PT no Senado considera que o PSDB deveria parar de falar mentiras contra o PT e seu governo e começar a falar a verdade sobre si. Tá, então vamos interpretar a fala do Humberto Costa. Humberto Costa disse aí, olha, se nós dois, PSDB e PT, estão bebendo na mesma fonte, por que só criminalizar o PT e não o PSDB? Entendeu? Então, esse avanço em cima das falcatruas do PT com um processo cirúrgico para evitar atingir o PSDB, mostra essa hipocrisia desse avanço contra a corrupção. Tá, agora vamos fazer uma análise sobre isso. Aí vem as eleições de 2018. A ideia, pronto, o Lula preso, a ideia era prender o Lula para não participar das eleições, o PSDB tinha para si que ia levar as eleições, entendeu? Que, por exemplo, o Lula preso, o PT é o Lula, não tem Lula. O Lula é muito maior do que o PT. Pronto, agora a gente vai ganhar essas eleições. Tá, só que aconteceu? Apareceu um candidato, né, que começou a crescer na última hora e disparou nas pesquisas, que foi o Bolsonaro, entendeu? Esse Bolsonaro entrou num vácuo e, como foi muito em cima da hora, o pessoal não levou a campanha dele a sério. O Bolsonaro estava com 2%, entendeu? Aí, de repente, o Bolsonaro dispara nas pesquisas, cria uma onda, né? E aí cria aquele desespero no PSDB. Falou, a gente fez aquela estrutura toda para derrubar o governo da Dilma, para prender o Lula, para a gente conseguir chegar ao poder, e entra um aventureiro na última hora querendo tirar a gente da jogada. Isso aí foi o caos dentro do ninho tucano. Resultado, né? Não dava nem para, se fosse essa questão de fazer alteração nas urnas aí para poder fazer uma fraudezinha, mesmo se fosse na época, não dava tempo, porque foi em cima da hora, já estava no processo eleitoral. Então o que aconteceu? Até pode explicar por que eles tentaram matar o Bolsonaro, né? Porque sabia que ele ia ganhar. E aí o que acontece? O Bolsonaro ganha, né? E assume o poder. E o PSDB, de novo, pela quinta vez, ficou fora do processo e perdeu o seu capital político, porque o Alckmin, que era o candidato, que queria ser o beneficiado pela prisão do Lula, ele foi esvaziado, ele foi desidratado. E o PT ainda ficou com a segunda maior força porque lançou o Haddad. Então, quem polarizou foi Haddad e o Bolsonaro levou, certo? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Acontecendo isso, o PSDB pensou, bem, agora a gente só tem um jeito de voltar ao poder, soltando o Lula. E aí a gente fala para o Lula assim, Lula, a gente solta você, e aí você vai ser candidato e nós vamos ser seu vice. Somente se a gente for seu vice. Aí se o Lula aceitar, a gente vai fazer esse negócio. Lógico, o Lula estava preso, né? Vocês vão me soltar e eu vou fazer esse negócio. Tá. Agora eu vou mostrar uma fala daqui para vocês, para dizer como o Lula fala que ele foi solto, né?
E aí, isso foi agora, recente, na campanha. Ó, vou mostrar um vídeo aqui, ó, vou até mostrar a foto, ó, né? É um vídeo do Lula, né, ó, já com aquela roupinha dele aí, ó, de letrado e tal. E ele fala, olha como é que ele fala, porque o Lula é igual o Bolsonaro. Eles são verdadeiros, sabe? Eles falam o que pensam, eles não ficam com meia palavra, não. Então, o Lula, nessa hora, ele é sincero. E aí ele deixa o pessoal desconcertado. Ele vira para o lado do pessoal onde está o PSDB, dentro da cúpula ali, e é onde geralmente que fica o Alckmin, né? E aí ele fala o seguinte, presta atenção. Em um dos discursos mais duros de sua pré-campanha, o ex-presidente Lula disse nesta terça que o PSDB acabou e que ele saiu mais forte da prisão. E a verdade é que vocês fizeram eu sair da cadeia muito mais forte do que eu entrei. E se eles achavam que iam nos tirar, se eles achavam que iam banir o PT, você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. Então, entenderam? O Lula foi preso para o Alckmin ganhar as eleições. Como o Alckmin foi desidratado e o Bolsonaro cresceu na última hora e levou as eleições, aí quem prendeu o Lula é quem podia soltar o Lula. O Lula mesmo disse, vocês me soltaram e eu saí mais forte do que eu entrei. Então, o Lula foi preso e foi solto pelos mesmos motivos, que é tentar levar o PSDB ao poder. E agora com o Alckmin de vice, né? A expectativa é que o PSDB volte ao poder, né? Por um viés assim meio complicado, porque, né, a gente sabe que os dois são gato e rato e estão brigando desde desse período de democratização das eleições diretas que a gente vem para cá. E foi por causa desse acirramento entre essas duas forças políticas que o Brasil entrou em crise. Por quê? Porque os dois já estavam tão germinados nesse sistema de corromper as estatais, de corromper as instituições, de trabalhar essa questão da corrupção, que os dois fizeram o abraço do afogado, entendeu? Eu te agarro, e um puxa o outro para baixo para ver quem fica por cima. E aí, agora, a gente vê uma situação assim muito delicada, tá certo? Muito delicada porque a gente está mostrando aí que nós estamos criando um monstro de duas cabeças. Vocês estão vendo isso aí, né? Isso aí não vai dar certo. E aí eu vou trazer uma fala de um senador do PT, lá, o Viana, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, é o Viana, lá do Acre. Ele fez essa declaração em 17 de março de 2016. Ele chamou a atenção para o avanço, né, que esse projeto do PSDB de chegar ao poder começou a interferir no poder judiciário. Isso começou lá em 2015, veio se agravando, e depois com a derrota do Lula, do Haddad, e com a vitória do Bolsonaro, esse núcleo que começou a fazer, né, a operação cirúrgica para tirar o PT da jogada, ele foi se estruturando e foi se endeusando, né, e colocando o nosso sistema judiciário em xeque. E essa fala veio de 2017, entendeu? Vamos ouvir o que o Viana falou. Olha como é que está atualizado o texto dele. E ele vai citar o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso em 2017. Esse ministro que chama essa CPI da fake news de a CPI do fim do mundo. Escuta o que esse deputado, esse senador vai falar. Do PT, hein? Não é do Bolsonaro, não. Preste atenção. Mas, quando a arbitrariedade, quando ela vem daqueles que deveriam guardar a Constituição e as leis, aí nós estamos correndo um risco sério.
E eu acho, sinceramente, que esse é o problema que o país está vivendo hoje. Eu não sou jurista, não sou juiz. Eu só queria que nesse momento gravíssimo, risco de ruptura do Estado Democrático de Direito, risco de enfrentamento na rua, de brasileiro contra brasileiro, que seria o pior dos mundos, que respeitemos a Constituição. Alguns querem rasgá-la, usando os argumentos mais absurdos. Lamento que os colegas que fazem hoje parte da oposição estão fechando os olhos para os abusos que podem estar vindo daqueles que têm que guardar as leis e a Constituição. E quando o arbítrio vem daí, eu encerro com a frase do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, o segundo mais antigo: a pior ditadura é a do judiciário. Chocados? Pois é. É que essa população que está para a rua, que vocês acham que estão ali para defender a candidatura do Bolsonaro, não. Quem está na rua, eu, por exemplo, eu comecei a tomar partido, eu estava com 12 mil seguidores, passei para 29 mil seguidores, de 2 semanas para cá. Por quê? Porque quando foram fazer a censura em cima da Jovem Pan, eu falei, bem, passou dos limites, agora é comigo. Porque mexeu com a liberdade de imprensa, mexeu com a liberdade de expressão, mexeu com São João del Rei. São João del Rei é a capital brasileira da liberdade. Então, nessa hora, eu comecei a tomar posição. E aí comecei a entrar no projeto. Não é, porque eu sou esse ou aquele candidato. Não é isso. Eu estou pensando no Brasil, assim como essa população, essa massa que está na rua, está pensando é nisso, porque esses 2 partidos estão fazendo o abraço do afogado, é um puxando o outro. A gente não sabe o que vai acontecer com esses 2 partidos, porque o Alckmin está ali, o Alckmin tirou o Lula, quer dizer, o PSDB prendeu o Lula e tirou o Lula e entrou de vice para chegar ao poder. Então a gente não sabe o que vem por aí. É muito arriscado deixar esses 2 partidos, né, que foram o protagonista desse período, né, pós governo militar. Eles foram esses protagonistas nessas 9 eleições, né, para presidente, e agora eles estão assim em fase de ebulição, eles estão em fase de quase de um confronto inédito. Então você vê, por exemplo, o Lula falando, quer dizer, o Humberto falou. Eu vou só pegar o comecinho da fala do Humberto, onde ele coloca a Globo na jogada. Presta atenção. Se o PSDB, em conluio com a imprensa que se autodenomina um partido de oposição, quer criminalizar o PT e seu governo no Tribunal de Contas da União por ações contábeis normais. Entenderam? Ele se refere à Globo. Quem lembra da Globo? A gente ficava esperando o Jornal Nacional, ficava esperando o Fantástico, porque as denúncias vinham todas na Globo. Chegava de primeira mão na Globo. A Globo foi um partido, né, que ajudou a desidratar o governo do PT para cair a Dilma. Né? Olha, gente, vocês que votaram no Lula, que ficam aí assistindo o Jornal Nacional, esquece que a Globo é Lula, tá bom? A Globo está junto com esse projeto do PSDB. E agora é importante a gente ir para a rua, por quê? Porque a gente quer salvar o Brasil dessa ditadura do judiciário. Porque contra a ditadura do judiciário não há onde recorrer. Por isso que a população está fechada, estão todas concentradas na frente na porta dos quartéis por causa disso. É essa crise política dessas 2 forças que controlaram, que foram protagonistas do Brasil nesse período de diretas, que estão se confrontando e que estão trazendo essa crise, não é? Sem contar outros problemas aí que vão aparecer ao longo do tempo, tá certo? Então, se você gostou, se você concordou com isso, ajuda a gente aí, compartilha, pode me seguir aí que a gente vai estar trazendo sempre informação a respeito dessa crise que nós estamos vivendo. Um abraço, aqui é João Paulo, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade.